Esse capítulo 4, verso 2. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Pai, nós estamos diante da tua poderosa e santa palavra. Não é um livro qualquer, Deus. É o livro que tem o poder para transformar as nossas vidas. Amém. Que o Senhor fale conosco, Pai, nessa manhã, para os nossos corações. Ministre, Pai, nas nossas vidas. Nós já ouvimos tantas coisas do Senhor, Pai, mas que o Senhor fale o que o Senhor quiser falar, Pai. E que nós possamos ter ouvidos para ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor vai falar nessa manhã. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor ajuste a nossa visão, que o Senhor, Pai, renove o nosso entendimento, que o Senhor renove a nossa mente, que o Senhor, ó Pai, nos dê um novo fôlego, que o Senhor nos encontre, Pai, encontre nos nossos corações a sinceridade daqueles que querem ainda mais do Senhor, da Tua Palavra. Em nome de Jesus, que nessa manhã haja salvação, haja reconciliação, que nessa manhã, Pai, haja quebrantamento, que nessa manhã, Pai, haja arrependimento genuíno. Senhor, em nome de Jesus, há pessoas aqui que estão com pecados escondidos, práticas pecaminosas que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. E o Senhor revela. Senhor, em nome de Jesus, que haja arrependimento nessa manhã. Que haja arrependimento. E que em nome de Jesus nós possamos ver a Tua boa mão sobre as nossas vidas. Todos pecamos e fomos destituídos da Tua glória, Pai. Não há vergonha em se arrepender. A vergonha é continuar no erro. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai. Fala conosco nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios não. Aos Coríntios também, né? O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e ele está no final da sua carta aos Filipenses, e ele fala: rogo a Evódia e rogo a Sintique. E algumas versões falam sobre o desentendimento que elas tiveram, para que nós possam desfazer o desentendimento. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja de verdade. Não está escrevendo para uma igreja perfeita. Porque a igreja perfeita ela é composta por santos, pessoas que não erram, pessoas que não mancam, pessoas que não tropeçam e que não caem, pessoas que são santas assim na aparência. Pessoas que mostram a sua santidade, pessoas que se auto-intitulam isso ou aquilo. A igreja perfeita tem querubins na porta, serafins no altar, fisicamente falando. A igreja perfeita é a igreja em que só ela vai para o céu. É claro, ela é perfeita. Mas Paulo não está escrevendo para a igreja perfeita. Paulo está escrevendo para a igreja real, para a igreja verdadeira. E nós, eu e você, somos a igreja verdadeira. Pessoas que erram, pessoas que pecam, pessoas que dão mancada, pessoas que tropeçam, pessoas que muitas vezes estão em um caminho tortuoso, mas que reconhecem o erro e refazem a rota. Pessoas que entendem que é preciso olhar para si antes de olhar para o outro. Pessoas que não julgam. Pessoas que amam antes de julgar. Pessoas que se colocam no lugar do outro. Pessoas que não antecipam os resultados na vida de alguém. Porque os resultados na vida de alguém é o Senhor quem faz.
Porque dele é o querer, dele é o realizar. E eu estou profetizando isso sobre a nossa vida. Porque muitas vezes nós não agimos dessa forma. Muitas vezes nós agimos como a igreja perfeita. A igreja que não é. Mas nós vimos aqui que Paulo está falando, sabe? Evódia, Sintique, para de brigar. Para de se desentender. Para com essa desavença. E aí ele fala, e peço-te também, a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Então eram mulheres que trabalhavam no Evangelho. Eram mulheres de Deus, mulheres que estavam aplicadas à pregação do Evangelho do Senhor. Eram mulheres que eram conhecidas de Paulo. Eram mulheres que tinham a autorização para pregar o Evangelho, para realmente exalar o perfume de Cristo. Mas que também tiveram um desentendimento. Também tiveram uma rusga, tomaram um choque. E Paulo fala, sai desse lugar, volta para o lugar que vocês estavam. Porque a igreja, ela tem a sua composição de pessoas que são diferentes entre si. Todos nós somos diferentes. Talvez o meu temperamento seja igual ao temperamento de alguém que aqui está. Mas isso não quer dizer que nós somos iguais. Não quer dizer que nós somos iguais. E graças a Deus por isso. Isso nos fala de um princípio, que é o princípio da individualidade. Princípio da individualidade. E os 7 princípios que eu tanto falo aqui, eu aprendi com os meus pastores. Pastor Paulo, pastora Tânia, ministraram os princípios no nosso coração, nós entendemos. E nós fomos buscar ainda mais esse entendimento. E ontem nós estávamos numa aula de Novos Começos, e eu falei algo que eu falava sempre, depois eu parei de falar, mas que é importante às vezes nós lembrarmos. Regras podem ser quebradas. Você sabia que regra pode ser quebrada? Princípio não. Princípio não. Princípio nós não quebramos. O que o brasileiro mais faz. Quebrar a regra. Mas a regra ela pode ser quebrada quando? Porque todo lugar tem regra. Toda situação tem regra. A regra ela pode ser quebrada quando nós que caminhamos com Deus e que somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o entendimento de que agora é um momento que, amém, o Senhor está falando para nós fazermos dessa forma, mas vai quebrar uma regra, não tem problema, porque a ordem é dele, nós vamos fazer porque ele está falando. Mas Deus nunca vai falar para você quebrar princípio. Todas as vezes que nós quebramos um princípio, nós damos passos para trás. E a nossa vida que estava começando a decolar, de repente ela começa a regredir. Por quê? Quebramos princípios. Por isso, se há algo que na sua vida não está andando, não está avançando, faça uma revisão de vida e tente detectar, faça um autoexame, como Paulo nos ensina, e tente detectar, com a ajuda do Espírito Santo, o princípio que foi quebrado na sua vida. Qual o princípio que foi quebrado? Nós temos muitos princípios, mas os 7 principais são o princípio da individualidade que nós falamos. Cada um é cada um. E Deus vai usar cada um da forma que cada um é, para a glória dele. E nós precisamos respeitar como as pessoas são. Eu me lembro que eu namorava, e a Gesa, um final de semana eu vinha para cá, um final de semana a Gesa ia para Araras. E no final de semana que ela estava em Araras, minha avó era viva ainda. A Gesa falou, vou tomar banho. E a Gesa foi tomar banho, e ela demorou. E minha avó era um trem. Ô filho, você vai casar com essa moça? Eu vou, vó, por quê? Ela demora muito no banho. Ela é muito lerda para tomar banho. Eu vou casar com ela. Esse é o jeito dela, eu preciso respeitá-la. Tudo bem que ela está na casa avó, né? E vai gastar muita energia, mas depois eu converso sobre isso com ela.
respeitar, sabe? As pessoas que são motorzinho, igual Itamar, assim, ó, não para, pra lá e pra cá. Existem pessoas que são o oposto dele. E aí, quando nós somos motorzinho, nós precisamos entender que a outra pessoa que não é motorzinho não precisa ser igual a nós. Quando eu sou mais tranquilo, mais calmo, eu não preciso exigir que as outras pessoas sejam igual a mim. Porque Deus vai usar cada pessoa da maneira que ela é. Cada pessoa da forma que ela é. Às vezes eu trabalhava e o chefe dela era assim, explosivo. Então todas as vezes que tinha que resolver o problema, ele pegava o telefone e pronto, acabou, já resolvi. E a situação piorava. Aí a Gesa entrou na empresa e ele falava: Gesa, resolve esse problema para mim. Ela: oi, tudo bom? Eu tô ligando porque tem um problema assim aí, né? Vamos resolver isso? E ele do lado e fala assim: não é assim, não faz assim. Ela falou: doutor, nós não somos iguais. Eu não vou resolver o problema do jeito que o senhor resolve. E foi assim, até que ele entendeu isso. E aí ele parou de fazer, de cobrar que ela fosse igual a ele. Mas no final, quando ela pediu conta, ele falou assim: olha, eu respeito sua atitude, sua decisão e tal, mas é uma perda muito grande, porque eu nunca conheci uma pessoa tão boa para resolver problemas como você. Deus usa cada um do jeito que é, da forma que é, com o temperamento que tem. Isso não quer dizer que nós precisamos ficar estacionados. Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, de forma alguma. Porque a palavra de Deus fala que nós precisamos crescer. E crescimento não fala de mudar temperamento, mas fala de melhorar temperamento e mudar caráter. Melhorar temperamento e mudar caráter. O nosso caráter pode ser mudado. E nós precisamos permitir que o Senhor molde o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. Sexta-feira eu fui na casa do G. Aí eu passei rapidinho lá e eu falei: G, vou usar o banheiro rapidinho. Fui no banheiro. Eu fechei a porta do banheiro, tinha um bilhete, post-it amarelo, grande assim no espelho, escrito assim, ó: o que Jesus faria? Eu acho que xixi, né? O que Jesus faria? E Deus falou muito comigo ali. Tem um livro antigo que fala: em seus passos o que faria Jesus. Então, em todas as nossas atitudes, nossos atos, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas andanças, nossas conversas, o que Jesus faria? Uma decisão difícil para tomar, um problema difícil para resolver, o que Jesus faria? Se você andar com esse post-it no seu coração escrito o que Jesus faria, não vai sair com post-it colado no peito, por favor. Mas se essa pergunta estiver na sua vida todos os dias, em todos os momentos, a cada dia mais, você vai permitir que Ele molde o teu caráter conforme o caráter dele. E assim nós vamos poder atingir a estatura de varão perfeito. Quando? Quando Jesus voltar. Enquanto Ele não voltar, nós vamos continuar crescendo. Enquanto Ele não voltar, nós vamos continuar avançando, buscando a estatura do varão perfeito. Nós não podemos estacionar. E eu fiz questão de ler esse texto para falar que provavelmente foi um atrito pequenininho que elas tiveram, Evódia e Síntique. Um atrito pequeno dentro da igreja. Talvez Evódia comprou um Natura da Síntique que não pagou. E a Síntique estava brava e falou: não vou mais falar com você. Mas eu quis ler isso para falar para você que essas coisas são coisas periféricas. Coisas que pessoas imaturas perdem tempo. Nós não temos tempo para perder tempo. Amém. E o Senhor Jesus, Ele quer encontrar uma igreja madura. O Senhor Jesus quer encontrar uma igreja que não para de crescer, não em quantidade de pessoas. A nossa igreja não para de crescer, por quê? Porque as pessoas estão se dispondo à transformação. A transformação.
Então, se tiver aqui eu, a Gesa e mais um casal congregando nessa igreja, e esse casal estiver crescendo a cada dia mais, a nossa igreja vai estar crescendo. Não é a quantidade de pessoas, queridos. Não é. Mas é o cuidado, a qualidade, a saúde da alma, o fortalecimento do espírito. É isso que importa para o Senhor. E o Senhor não quer que a gente pare de crescer. Nós não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então, que essas pequenas coisas não façam parte da nossa vida. Aqui nós temos pessoas de todos os tipos. Nós temos pentecostais, nós temos tradicionais, nós temos carismáticos, nós temos calvinistas, arminianos, nós temos wesleyanos, nós temos a dona Kátia. Né, irmã Kátia? Nós temos pessoas, porque a senhora, eu ouvi alguém falar assim, aquela irmã, ela leva a igreja à adoração. A senhora é preciosa. A senhora é preciosa. E o corpo de Cristo precisa de pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Que todos nós sejamos essas pessoas. Amém. Somos um corpo e temos diferenças. O que nós não podemos mais é perder tempo com julgamentos, com fofocas, com diz que me diz, com picuinhas. Ah, que ele fez isso e por que eu não fiz? Não podemos mais, sabe por quê? Porque tem pessoas que estão precisando do nosso testemunho lá fora. Tem pessoas lá fora que estão morrendo porque nós estamos perdendo tempo com coisas fúteis que não vão levar salvação às almas. Estamos perdendo tempo com coisas superficiais que o diabo está olhando e está dando risada e está falando, fica mais tempo aí. Distrações que nos tiram o foco, distrações que nos tiram da presença, distrações que nos fazem ficar horas e horas rolando vídeos no Instagram e não nos permitem ficar horas e horas lendo a palavra de Deus. Distrações que nos tiram da presença. Nós somos seres humanos, mas antes de sermos seres humanos, nós somos espírito. É isso que nós precisamos saber e entender. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ah, pastor, mas a carne é fraca, né? Por isso que eu não paro de pecar. Não, a carne não é fraca para o pecado. Porque o seu espírito está pronto, ele vai estar sendo fortalecido todos os dias e nós não vamos voltar a pecar. Não vamos. João capítulo 8 conta a história da mulher adúltera. E quando Jesus mostra para ela, todos queriam apedrejá-la e ele fala, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra, todo mundo vai embora. E ele fala para ela, vai, não peques mais. Como assim vai, não peques mais? Se João, na sua carta, vai falar que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Porque o arrependimento, como eu já falei aqui, acredito que na semana passada, ele precisa gerar frutos. E os frutos do arrependimento são, eu não faço mais aquilo que eu fazia antes. Eu não caio mais no mesmo pecado. Nós não somos pecadores. Nós somos santos que lutam contra o pecado. A nossa natureza é pecadora. A nossa natureza é. Mas nós somos santos que lutam contra o pecado. E o pecado, então, é um acidente na nossa vida. Mas toda vez que nós tivermos um acidente, nós vamos nos arrepender. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é uma atitude de dor que fala verticalmente, de dentro para fora. Transformação de dentro para fora, diante de Deus. O remorso é algo que fala na horizontal. Vai mostrar para as pessoas que estou arrependido. Não está arrependido, não.
principalmente se volta a fazer. Então nós precisamos buscar ser de santos como eu sou santo. Como que nós vamos ser santos? Buscando a santidade do Senhor todos os dias. Falávamos na sexta-feira no CR quão difícil é permanecer no secreto. Como é difícil permanecer no secreto, ter tempo com Deus todos os dias. Mas se está difícil para você, tenha disciplina. Tenha disciplina. A disciplina de estar todos os dias no secreto com o Senhor. Faz esforço. Vença a sua carne. Vença a sua carne. Porque se há alguma coisa que nós não podemos abrir mão, é da nossa vida devocional com o Senhor. Não podemos abrir mão. E o Senhor quer que a gente cresça. Nós precisamos ser uma igreja que não perde tempo com o que é periférico, mas que investe tempo naquilo que é central. E o que é central é a salvação em Cristo. O que é central é a transformação de vida. O que é central é a pregação do Evangelho genuíno. O que é central é o crescimento no Senhor. O que é central é a transformação do nosso caráter, do nosso entendimento, para que assim nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Coisas periféricas só são um extrato da nossa imaturidade. Só isso. Coisas que a gente faz questão de falar, questão de mostrar, questão de fazer. Mostram o quê? A nossa imaturidade. Total imaturidade. O Senhor quer encontrar filhos maduros. Até porque Jesus, Ele nos prometeu vida, e nos prometeu vida em abundância. Vida em abundância, e essa vida em abundância que Jesus prometeu, é para essa terra. É para essa terra. Porque na eternidade nós teremos a plenitude da nossa vida. Mas a vida abundante é para essa terra. Então, quando eu leio Gálatas, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Como que é? Como que é? Em todo tempo que o herdeiro é menino, que algumas versões falam é menor de idade, ele não é diferente do servo. Ele não é diferente do servo, ainda que ele seja senhor de tudo. Como que é isso? Ele é herdeiro, mas ele não tem direito em tocar nas heranças enquanto ele é menor de idade. Então, reflita comigo. Nós somos, Romanos fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é herança nas nossas vidas. Tudo o que Jesus conquistou é herança. Efésios vai falar que as bênçãos espirituais estão nas regiões celestiais com Cristo. Então, para nós acessarmos essas bênçãos, nós precisamos de maturidade. Maturidade espiritual. Porque às vezes nós vivemos uma vida inteira com o Senhor, mas não vivemos uma vida abundante. Por quê? Porque ainda estamos brigando por coisas pequenas. Ainda estamos com picuinhas, como foi nessa história que nós lemos aqui. Quando eu leio esse versículo, enquanto o herdeiro é menor de idade, ele não pode tocar a herança, eu entendo que enquanto eu, como herdeiro do Senhor e co-herdeiro com Cristo, for imaturo, eu não vou tocar as heranças do Senhor. Eu não vou tocar as heranças. Mas eu preciso alcançar e atingir a maturidade espiritual, para que assim eu possa tocar as heranças.
assim eu possa acessar as heranças que já estão conquistadas por mim, através do sacrifício de Cristo. E qual é a forma que o Senhor faz para que eu atinja a maturidade? Como que Ele trabalha para eu atingir maturidade? O Senhor nos ensina a palavra, o Senhor nos chama a atenção, o Senhor quer que a gente se posicione, o Senhor quer que nós tenhamos uma vida transformada, uma vida de dedicação à oração, à leitura da palavra, uma vida dedicada ao jejum, a entregar ao Senhor o nosso melhor. Mas vão ter situações na minha e na sua vida que nós só vamos crescer através de processos. Por isso que os processos existem. Por isso que o Senhor trabalha com processos. O Senhor trabalha com processos para fazer a gente sofrer. O Senhor permite que isso aconteça para que eu possa sofrer. Entenda, existem consequências de erros e de pecados que eu cometi, mas existem processos que é o próprio Deus que permite eu passar para que eu possa amadurecer, crescer na presença dele. E como eu falei, processo tem começo, meio e fim. Se você está no meio do processo, fica tranquilo, que o fim está próximo. Quando que é o fim? Quando você entender, quando você se posicionar. Às vezes você sabe o que tem que fazer, mas não faz, e quer que as coisas funcionem, não vai funcionar. Você sabe o que tem que fazer e não faz, vai ficar estacionado. Mas se você sabe o que tem que fazer e faz, o Senhor está permitindo que você avance, porque nós só avançamos na velocidade que nós obedecemos. Então seja obediente à palavra de Deus. Faça o que o Senhor manda você fazer. E como que eu vou saber como o que o Senhor quer que eu faça? O que Ele manda eu fazer? Primeiro, conhecendo a palavra. Meu povo perece, sofre, morre por falta de conhecimento. Mas também o Senhor, Ele vai te falar no seu secreto. Quando você estiver a sós com Ele, Ele vai revelar o que está no profundo, o que está no escondido. E quanto mais você está na presença dEle, mais Ele se revela a você. Então nós precisamos de posicionamento. E posicionamento muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Porque vai exigir que a gente abra mão de algumas coisas. Que comece a fazer outras coisas. Nós somos um espírito que tem uma alma que habita no corpo, amém? Todos estamos concordando com isso. Se nós somos tricotômicos, então nós precisamos cuidar do nosso espírito. Precisamos ter a nossa vida devocional ao Senhor. Precisamos fortalecer nosso espírito. Precisamos ter uma vida séria com o Senhor. Uma vida séria espiritual. Mas também nós precisamos cuidar da nossa alma, das nossas emoções. Precisamos fazer o que for necessário para que as nossas emoções estejam equilibradas. Falando nisso, existem muitas pessoas ansiosas nesses últimos dias, não é verdade? E Paulo fala no próprio livro que nós lemos aos Filipenses, na carta aos Filipenses, ele fala que nós não temos que andar ansiosos por coisa alguma. Não temos que andar ansiosos por coisa alguma. Eu vou fazer uma viagem, estou ansioso para essa viagem. Não, você está com boas expectativas para a viagem. Ansioso por coisa alguma. Eu risquei essa palavra no meu vocabulário, porque às vezes eu falar, estou ansioso para tal dia que vai acontecer tal coisa. Não estou ansioso não. Estou com uma expectativa grande. Mas como nós vencemos a ansiedade? Oração. Paulo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentem os seus pedidos a Deus com orações, súplicas, com ações de graças. E aí o versículo 7 fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente. Porque a ansiedade ataca o quê? A nossa mente, o nosso coração,
as nossas emoções, crises de ansiedade. O que vai acontecer? Excesso de futuro, né, pastor? Excesso de futuro. Não. Nós vencemos as coisas emocionais com as nossas disciplinas espirituais. Só que o nosso corpo também precisa de cuidado. Então, o Senhor está falando muito sobre cuidado com o corpo ultimamente. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós precisamos cuidar do nosso corpo. E aí, eu não sou a melhor pessoa para falar o que você vai fazer para cuidar do seu corpo. Mas provavelmente você vai ter que parar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras coisas. Parar de fazer algumas coisas e começar a fazer outras coisas. Eu, durante um tempo, eu fiquei sem beber refrigerante. Durante um bom tempo. E aí começaram as atividades na igreja, almoço, e não sei o que. Toda vez tinha refrigerante. Vai eu com refrigerante. Aí levava refrigerante embora. Tomava refrigerante em casa. Aí ia na casa de alguém, tinha refrigerante. Então eu decidi que eu não vou mais tomar refrigerante. Ontem foi meu último dia de tomar refrigerante. Não vou mais tomar refrigerante. Eu gosto de refrigerante, né? Eu não vou mais tomar. Então é isso. Você gosta de alguma coisa, mas faz mal para o seu corpo? Então, abra mão. Cuida do seu corpo. Cuida da sua saúde. Você sabia que glutonaria é pecado? Você sabia que comer muito é pecado? Comer demais é pecado? Comer com os olhos é pecado? Eu fui na nutricionista um tempo atrás, minha prima, né, nutricionista e tal, eu fui lá conversar com ela um pouco, fazer uma consulta. Aí ela falou pra mim, você vai comer tanto, você vai comer tanto, isso aqui, tá. Eu falei, nossa, Marcelo, eu tenho muita fome. Ela falou, você não tem fome, você tem vontade de comer. É diferente. Então toda vez que você tiver vontade de comer, toma água. E aí eu fui. Nossa, um bolinho de chocolate. Aí eu tomava água. E assim vai, você vai disciplinando o seu corpo. Porque nós precisamos cuidar das 3 partes que são importantes na nossa vida: corpo, alma e espírito. O corpo é a carcaça, mas é a parte que carrega, é a parte física, é a parte que peleja nesse mundo, é a parte que sofre muitas vezes com enfermidades. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, templo do Espírito Santo. A nossa alma é onde está o nosso intelecto, as nossas vontades, as nossas emoções. A nossa alma é onde deve estar, é o lugar que deve estar mais equilibrado, para que a gente tenha a vida abundante, a cada dia mais perto, a cada dia mais próximo. A maturidade, ela vai ser acelerada quando nós tivermos a nossa alma em equilíbrio. E sabe o que nós fazemos para equilibrar nossa alma, as nossas emoções? Cuidar do nosso espírito. Se a gente cuidar do nosso espírito, a nossa alma vai ficar em equilíbrio. Por quê? Porque nós temos domínio próprio. E a nossa alma não vai sair fazendo o que ela acha que tem que fazer. Por quê? Porque a nossa alma ela vai estar submissa ao nosso espírito. E o nosso espírito estará submisso ao Espírito de Deus. E assim nós vamos viver uma vida plena no Senhor. Vida plena. Deus não quer que você fique doente. Deus não quer que você fique enfermo. Deus não quer que você sofra. Deus não quer que você pereça. Mas por que eu sofro? Por que eu fico doente? Por que eu pereço? Por falta de conhecimento.
Porque o conhecimento vai nos levar a avançar. O conhecimento vai nos levar ao crescimento. Então, quanto mais lutas eu tenho, mais eu busco conhecimento. Para quê? Para que eu possa sair logo, para que eu possa sair rápido, para que eu possa avançar, para que eu possa alcançar cada dia mais maturidade no Senhor. Cada dia mais maturidade no Senhor. Então, que nós possamos ser a cada dia mais maduros no Senhor. A cada dia mais maduros no Senhor. A imaturidade é algo tão feio. Tão feio. Que a imaturidade ia falar assim: eu estou aqui, estou tocando, estou ministrando. De repente a Quinha começa a ministrar. A imaturidade ia fazer assim: Quinha, hoje sou eu que ministro, você esqueceu? E aí ia acabar o louvor, eu ia brigar com ela, porque ela ministrou no meu lugar. Como assim? É meu dia de ministrar, por que ela ministrou? Ia passar o domingo falando isso. A semana, ia ligar para o melhor amigo, ia contar o que aconteceu na igreja. Não tem mais tempo para essas coisas. Não dá mais. Não dá mais. Vamos investir tempo no que tem valor eterno. E sabe o que tem valor eterno? As pessoas. As pessoas têm valor eterno. Não as coisas, não as picuinhas, não os nossos achismos, não o nosso orgulho. Pelo contrário, isso tudo é prejudicial e é maligno. Nós precisamos alcançar e atingir maturidade. Crescer a cada dia mais no Senhor. Crescer a cada dia mais no Senhor. Eu creio que essa palavra é bem pontual, porque eu já falei algumas vezes sobre isso aqui. Mas é bem pontual, e o Senhor está falando com várias pessoas aqui nessa manhã. E que você, cada um de nós, possamos pegar uma porção dessa palavra e levar para as nossas vidas. Por que eu falo que é muito pontual? Porque, queridos, eu estou desde terça-feira passando mal. Essa é uma parte que eu não preciso falar. Mas só para que você entenda, eu não consegui preparar nada para pregar hoje cedo. E eu falei: Senhor, eu, como sempre, dependo do Senhor. Aí 3 horas da manhã, eu passando mal, eu falei: vou ligar para a pastora Tânia, ela prega. 3 horas da manhã, eu falei: não vou ligar para o pastor Paulo, vai ficar bravo, deixa quieto. Mas o Senhor me deu direções. E aí eu cheguei aqui e fui tentar ler alguma coisa, li, tudo que eu li não tem nada a ver com o que eu falei aqui agora. É Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que opera, é Ele que conhece o meu e o seu coração. É Ele, não sou eu. Porque se eu venho aqui e prego o que eu acho que eu tenho que pregar, por conhecer um pouquinho de cada um aqui, tem umas pessoas que eu nem conheço. Eu vou falar, vai atingir o corpo, mas o que o Senhor fala tem poder de penetrar a alma e fazer separação entre alma e espírito, entre juntas e medulas, e discernir as intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Que você fique com essa palavra nessa manhã. Que nós possamos meditar nessa palavra e não apenas ficar pensando, meditando nela, mas viver essa palavra. Viver, de fato. Avançar para cada dia mais maturidade. Cada dia mais maturidade. A cada dia mais maturidade. Sabe quando você tem vontade de falar e se defender? Sabe? Fecha a boquinha. Fecha a boquinha. Agora, sabe quando você tem vontade de ficar quieto? Esconder? Não vou falar nada. Deixa quieto. Aí, fala. Deus nos ensina muito. Isso é o que? Autodomínio. Domínio próprio. Você dá ordem para a alma. Eu já contei aqui que uma vez a gente estava numa viagem. Eu fui para a academia de manhã, acordei cedinho, fui para a academia do hotel, estava correndo na esteira, me bateu uma tristeza.
Uma tristeza, uma tristeza, uma tristeza. Eu comecei a dar ordem para a minha alma. E comecei a repreender, não aceitei aquilo. Não deu 5 minutos e eu já estava bem de novo, e vida que segue. Então, se você está fortalecido no Espírito, é o teu Espírito que dá ordem para a sua alma. Sua alma é submissa ao teu Espírito. E todas as coisas vão funcionar da maneira correta para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Amém? Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração entregando a palavra. Feche teus olhos. Nós entregamos a Tua palavra, Senhor. O Senhor faz da forma que o Senhor quiser fazer. Tem dias que o Senhor fala bramando como um leão, rugindo como um leão. Tem dias que o Senhor fala com uma voz tranquila e suave, como um pai fala com amor com o seu filho. E o Senhor faz o que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, da forma que o Senhor quiser. A nossa vida é Tua, essa obra é Tua, todas as coisas são Tuas. E por isso, Pai, eu peço que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, continue a trabalhar nas nossas vidas e falar nos nossos corações aquilo que o Senhor quiser. Nessa semana nós possamos ser ministrados pelo Senhor, Pai, pela Tua palavra, que não tenhamos preguiça, mas pelo contrário, que tenhamos força, determinação, ousadia, disciplina, coragem, para estarmos com o Senhor todos os dias, Pai. Seja na madrugada, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, qualquer horário, mas que tenhamos um momento com o Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que fala conosco todos os dias. Mas quando nós estamos reunidos é especial, não tem como negar isso. Quando nós estamos reunidos, congregando, é especial. Porque eu sinto uma alegria tão grande do Senhor, Pai. Uma alegria tão grande quando nós estamos reunidos, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Eu sei que o Senhor tem muito mais a fazer nessa manhã. Faça, Pai. O Senhor tem liberdade, Senhor. A casa é Tua, não é nossa. A obra é Tua, não é nossa. O querer é do Senhor, o agir, o realizar é Teu. Faça, Senhor, a Tua obra completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Fique com seus olhos fechados, intercedendo, porque eu quero perguntar se há alguém aqui que nunca aceitou a Jesus, que hoje entendeu que a vida com Cristo é uma vida que nos dá abundância. Sabemos que tem um caminho para a vida abundante, que é o caminho de atingir maturidade. Mas você nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. E você nessa manhã quer fazer isso. Se você quiser aceitar Jesus agora, levante a sua mão. Há alguém que quer aceitar Jesus? Se alguém quiser aceitar Jesus, levanta a mão agora. Amém. Mas se há alguém que já serviu o Senhor, alguém que já andou com o Senhor, que conhece ao Senhor, que conhece a palavra, sabe o que Deus está falando? Que essa é uma manhã de salvação. Se você quer se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão. Se você quer se reconciliar com o Senhor, Ele olha para você e Ele te chama de filho, de filha. Os seus pecados são lançados no mar do esquecimento, Ele não se lembra mais. Ele tem nova vida para você. Ele tem novas oportunidades. Ele tem novos caminhos. Ele tem coisas novas para fazer na tua vida e até mesmo através da tua vida. Você que quer se reconciliar com o Senhor, se você quiser se reconciliar com o Senhor, levante a sua mão com o Senhor. Tem alguém que quer se reconciliar com o Senhor?
Alguém quer se reconciliar com o Senhor? Não? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo que faz a obra, é Ele que convence. E para finalizar, eu gostaria de convidar a pastora Tânia para fazer uma oração. Graças e paz, amados. Amém? Salmo 133 diz: quão bom, quão suave que os irmãos vivam em união. E tudo que Deus falou hoje foi tão poderoso para as nossas vidas. Porque essas duas irmãs de Filipenses, na verdade, com certeza elas estavam cantando A Minha Vitória Tem Sabor de Mel. Né? E quantas vezes o Senhor está sondando o nosso coração? As nossas vitórias glorificam a Deus. Elas têm sabor de mel, mas elas glorificam a Deus. E quantas vezes nós louvamos dizendo: aquele que me viu passar na prova não me ajudou. E o Senhor não quer isso para nós. O Senhor quer que realmente Ele venha intervir na situação e que o nome dele seja glorificado. Como foi o testemunho do pastor Rodrigo hoje cedo. O nosso testemunho de que Deus, nós vamos amadurecendo nisso. E quantas vezes o pastor Rodrigo me ouviu contar o meu testemunho, que eu era missionária no alface. Porque o Senhor supriu na minha vida um pé de alface. E aquele dia o Senhor diz: eu estou mudando a tua história hoje. Mas eu sou o Deus que te deu o caminhão e sou o Deus que te deu o alface. E aquela semana Deus mudou a minha história. Aquela semana Deus fez algo novo e nos levou para a obra missionária em outros lugares. Então, glória a Deus. E a palavra hoje, nós sabemos que o Senhor tem falado com os mais novos e com os mais velhos. Porque a palavra do Senhor também diz assim, que aqueles que são mais velhas, mulheres mais velhas, instruam as mais novas. E muitas vezes nós olhamos para a como é imatura. Ai, que não, é ensinando. É ensinando dentro da palavra, preparando, porque quando nós entendemos que na unidade o Senhor determina a bênção sobre o corpo de Cristo, é na nossa unidade. É quando ele diz das picuinhas, quando ele estava falando das picuinhas, elas nos impedem de viver a unidade e que o Senhor determine sobre a igreja a bênção do Senhor. Quantas vezes nós queremos ganhar cidades, estados, e nós falamos: olha, nós vamos alcançar, ninguém pode parar a igreja do Senhor, ninguém pode parar, o inferno não pode, mas nós muitas vezes retardamos a obra que o Senhor tem para fazer, porque a nossa alma grita, nós queremos do nosso jeito. E ontem nós tivemos uma conversa à tarde, eu e a minha nora, a Carol, aí a gente estava rindo porque, assim, o Espírito Santo é Deus, e traz as mesmas coisas para confirmar para nós, nunca não a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje o Senhor nos chama para amadurecer, sair deste lugar em que nós temos razão, em que nós achamos que nós é que estamos certos. Nós não estamos certos de nada, nós estamos somente olhando, deixando as coisas que para trás ficam. Nós seguimos para o alvo, é para nós vamos prosseguir para o alvo. Ele vai trazer sobre nós experiências que nos tragam maturidade. Os testemunhos vão trazer sobre nós realmente experiências um do outro, porque essas experiências são experiências que aumentam a nossa fé naquele que é fiel. Eu não sei se o seu problema é financeiro, eu não sei se o seu problema é relacionamento, eu não sei qual é o seu problema, mas sei que nesta manhã o Senhor diz que Ele quer unir o povo dele. Ele quer a unidade. Não, peraí. União, nós fazemos a festa, os casamentos, a união é linda. Cada um trabalha, tal. Mas o Senhor diz unidade. União é um saco de batata. Unidade é o purê de batata. É junto e misturado nas dificuldades, nas diferenças, entendendo que na individualidade
individualidade, o irmão que está do teu lado, ele tem uma porção de Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida. No princípio da individualidade, o Senhor vai usar aquele que você mais quer distância para entregar a bênção que ele tem recebido do Senhor nas suas mãos. Então ele tenta pôr picuinha entre pessoas em que estão com a nossa bênção e que estão ali com a porção de Deus. É como um casamento. Deus não une pessoas iguais, Deus une pessoas diferentes, para que um acrescente ao outro, amém? Um ajude o outro a crescer naquelas dificuldades, nas diferenças. E uma coisa fala, nós somos muito diferentes, incompatibilidade de gênios, né? Não existe isso não. Não existe isso não. A diferença no Senhor, no casamento, na igreja, é onde Deus quer trabalhar, quer nos ajustar, quer nos preparar para ir para o céu. Não é só para viver aqui na terra não, é para ir para o céu que Ele quer nos preparar. Então, o irmão que está sendo... Ai, mas Provérbios ainda diz que é ferro afiando ferro. Desculpa, gente, eu estou falando que o Espírito Santo está falando. Porque tem situações em que nós... ferro afiando ferro, é preparando. Porque quando eu falo, Senhor, eu não me ajusto com aquele irmão, a diferença que eu tenho com aquele lá, Senhor, não me ajusto, o Senhor vai lixar você. Se eu falar que alguém é difícil de conviver, o Senhor vai me preparar para conviver com aquela pessoa. Porque é assim que anda um corpo bem ajustado, totalmente ligado. E Ele é o cabeça, Ele traz a direção. E esta é a noiva, esta é a igreja que o Senhor está preparando para ser arrebatada. E por que o Senhor está falando tão fortemente isso? Porque o Senhor está nos preparando para um tempo muito em breve em que nós vamos ser levados como a igreja de Cristo, a noiva limpa, restaurada. É tempo de restaurar a noiva. É tempo do Senhor nos preparar. Então, se hoje você entrou aqui triste porque no teu relacionamento está difícil, eu tinha razão, pastora. Deus está vendo. Eu tenho razão, pastora. Não deixa a tua alma gritar. Somente entregue no altar do Senhor, porque Ele vai preparar todas as coisas para que isso aconteça. E nesta manhã, o Senhor quer ordenar bênção sobre este lugar. Amém. Porque na unidade o Senhor vai ordenar bênção. E o Senhor tem bênção e já está nos abençoando através da palavra. Mas o Senhor tem muito mais para fazer nesta manhã, nas nossas vidas. Então diga para o Senhor, Senhor, me perdoa. Eu não estou conseguindo. Se eu estou que nem as duas irmãs lá de Filipenses, Senhor. Está difícil fazer a obra com essas irmãs. Está difícil fazer a obra com esses irmãos. Pode deixar que o Senhor trabalhe em cada um, porque Ele não trabalha na individualidade. No princípio da individualidade. E se Deus fez essa conexão, é porque Deus tem algo para fazer através dessa conexão nas nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe rica e poderosamente. Pastor Rodrigo, é uma semana de luta, mas precisa de grande vitória. Carol teve sonho com você essa semana, na terça-feira. E ela teve o sonho da luta, mas depois no final nós vamos estar orando e nós vamos estar crendo. Grandes coisas estão para acontecer neste lugar. Grandes coisas para o Senhor fazer. Mas o Senhor primeiro quer tirar esses embaraços, porque isso daí nos impede de caminhar, marchando firmes e fortes na direção que o Senhor tem nos chamado para prosseguir, para conquista. E eu não vou falar, olha, a igreja de identidade, não, a igreja do Senhor marcha firme e forte. E Santa Rita do Passa Quatro precisa de um povo bem ajustado, totalmente ligado, marchando firme para essa conquista, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar em pé com muita alegria. A gente não costuma fazer isso, eu não sei a liberdade que você tem com esse irmão aí do lado. Mas se você põe a mãozinha no ombro dele com muito respeito, se você não conhece, me peça licença, mas nós vamos declarar nesta manhã. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou. Foi o Senhor, tudo foi o Senhor, nada, Senhor, é sobre nós. Tudo é sobre o Senhor. Por isso estamos aqui nesta manhã, porque o Teu Espírito nos trouxe, porque neste tempo o Senhor está fazendo ajustes que para muitos, Senhor, é uma coisa tão simples, mas para o Senhor, meu Pai, é algo tão grandioso, meu Pai. É maturidade. Igreja madura, Senhor, não para por picuinhas. Igreja madura, Senhor, tem a bênção liberada, Senhor. O Senhor não vai entregar o carro, Senhor, para quem não tem habilitação. O Senhor está habilitando
vidas aqui nesta manhã, Senhor. Habilitando vidas aqui nesta manhã para receberem direções, para receberem coisas novas, ministérios, receber coisas tão lindas, meu Pai, que estão sendo perdidas. Tem muitas situações pela imaturidade, mas em nome de Jesus, que esta palavra venha coleta de fogo em cada coração, meu Pai, gravando, transformando, libertando, restaurando, Senhor, e que a nossa mente, Senhor, seja, meu Pai, neste dia renovada, mente renovada para este novo tempo de maturidade que o Senhor está preparando. Nós oramos te agradecendo, porque nós colocamos diante de Ti em súplica e ação de graça. Por isso te agradecemos pela vitória desta manhã. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja. Em nome de Jesus. Amém.